Uma boa tarde para todo mundo. Eu já estou aqui na rádio FM. O que é, Adilson? Boa tarde. Eu estou na rádio FM com meu irmão Adilson aqui. A rádio vai ser aqui. Vai ficar limpinho. Ele tá nervoso, eu não sei com quê. Muito boa tarde, ouvintes. Mais uma vez estamos iniciando mais uma apresentação do programa De Volta à Palavra Original. Que Deus nos abençoe mais uma tarde, que Deus nos ajude aqui com a sua graça, com o bendito Espírito Santo nos orientando, nos ajudando e abençoando a cada irmão, cada irmã, cada ouvinte está do outro lado desse microfone, ouvindo essa voz. Eu creio que Deus tem nos abençoado a ponto de ajudar a cada um ouvinte, orando por eles, falando a palavra de Deus, trazendo aquilo que Deus tem nos dado, que é o melhor que Ele tem para nós, que é a sua palavra, e com isso nós se encher dessa palavra gloriosa. A palavra de Deus é o Espírito Santo. Se você recebe a palavra, você está se enchendo do Espírito Santo. A Bíblia diz que no princípio Ele era só palavra, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E outra vez ela veio, mataram Ele, e Ele voltou como palavra outra vez. Eu vou, mas eu volto. E onde estiver um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, falando o meu nome, aí eu estou no meio deles. Ele está aqui entre nós agora mesmo, para nos abençoar, nos curar. Você quer cura? Essa palavra tem um poder de cura. Você quer libertação? Essa palavra tem um poder de libertação. Você quer salvação? Ele é Salvador por excelência. Ele veio para dar a nós o direito de nós entrar pelas portas do reino de Deus, por Jesus Cristo, que é o único caminho que te leva você até o reino eterno. Ele é Senhor Jesus Cristo. Nós estamos muito felizes. Quero agradecer a todos que me ligaram, me falaram comigo, me deram o apoio, me ajudaram na palavra, me ajudando também focar nesse objetivo que é o evangelismo. Tantos irmãos têm vindo e nos ajudado, falando com a gente, orientando, dando força moral, espiritual, material até, e dando nós então condição para fazer um programa tão maravilhoso como é esse programa De Volta à Palavra Original. Um programa que tem o objetivo de esclarecer a Bíblia para as pessoas, mostrar para a pessoa aquilo que ainda não tem ouvido ainda, porque hoje o povo está mostrando mais condição financeira, para você ficar rico, ficar milionário, ter mais uma casa, mais um carro, mais aquilo e aquilo. Esquece do melhor, que é se encher de Deus, encher da presença do Senhor, conhecimento da palavra de Deus, porque você tendo conhecimento, você sabe andar nesse mundo de trevas, como eu disse na programação passada, que sem conhecimento a pessoa anda em trevas, anda sem a luz de Deus, e nós queremos então ajudar cada um de todos nós, também eu me incluo, como um necessitado de conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Amém? A Bíblia Sagrada diz assim: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas automaticamente. Basta você crer, basta você fazer a vontade de Deus, e você vai ver então as coisas acontecer em nossos corações. Eu quero aqui então ler as escrituras com os irmãos,
para nós então fazer uma oração e assim dar início a mais esse programa maravilhoso. Muita bênção nós temos recebido no decorrer do falar da palavra de Deus, no decorrer de pregar a palavra de Deus. Jesus tem provado que Ele falou que estaria conosco e está conosco. Ele já está aqui no estúdio nos ajudando. Eu já sinto a presença dele. Eu tenho certeza, irmão, ouvinte, que você está aí do outro lado também sentindo muito bem. Está sentindo a presença do Todo-Poderoso. O grande Deus desce das alturas e vem estar junto conosco nesse instante, marcando presença em nossa vida. Mas nós não queremos só uma visita dele, nós queremos uma morada constante. Então não basta ser só ouvinte, tem que ser praticante, tá vendo? Quando você pratica, diz a Bíblia, que aí ele tem constância na sua vida. Você não quer ele só de passagem, você não quer que ele vai só tomar um café na sua casa, ele não vai só na sua casa só para te levar uma cura divina, não, ele vai para permanecer para sempre com você e comigo, amém? É nesse pensamento maravilhoso que nós vamos dar continuidade aqui. Fiquei muito maravilhado hoje com as pessoas que eu conversei, a irmã Cida ali na Vila Ideal, a Guelmar ali no Bar Tirol, né? Irmão Valdeci lá na Vila Ideal também, irmão Wilson lá no Milionário, que maravilha, irmão Feliciano aqui no Marilândia, né? Deus abençoe seu coração. O outro irmão também, Feliciano, que mora também ali no Taipu, né? E tantos outros que eu tenho falado, e graças a Deus, meus amados irmãos têm me dado todo o apoio e me ajudado em oração, né? Isso ajuda o pregador, isso ajuda aquele que está ali falando a palavra, porque isso aí dá ele impulso para ele cada vez mais levar adiante a palavra do Senhor Jesus. Jesus deu essa ordem para nós: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, diz a Bíblia, que já é um condenado. Mas nós não estamos pregando aqui para as pessoas serem condenadas, nós estamos pregando a salvação. Agora ele pode fazer a escolha, ou aceita, ou crê, ou não crê. Aí já é com ele. Nosso papel é fazer o que Jesus mandou: ide e prega, né? O crer está do outro lado, aí é com ele e a gente vai ajudar. Nós vamos fazer tudo para fazer com que ele creia e viva a palavra, e nós vamos encontrar lá na glória, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu vou ler a escritura então, uma escritura talvez muitas pessoas já conhecem, mas eu gosto de ler a escritura que as pessoas já conhecem. Ele conhecendo fica mais fácil. O problema é que muitas das vezes as pessoas leu, mas entendeu errado, crê de uma maneira errada, e nós queremos ler da maneira que está escrito, para nós então ter o esclarecimento da palavra de Deus, amém? Vamos ler Deuteronômio, no capítulo 6, se você tem uma Bíblia e tem tempo aí para pegar e ler, quiser ler comigo, eu vou fazer questão de aguardar mais um pouquinho aqui para você pegar a sua Bíblia, para você acompanhar as escrituras que nós vamos ler junto, porque junto você vai falar assim: ó, então está escrito desse jeito, alguém já me falou diferente, mas eu estou lendo aqui, é diferente. Tá vendo? Então vamos ficar com o que está escrito, porque o que vai permanecer é o que está escrito. Assim está escrito, Jesus respondeu para Satanás, lá no livro de São Mateus, capítulo 4. E nós continuamos com essa expressão de Jesus: está escrito. Se tiver escrito para nós, basta. Entendeu? Então nós vamos ficar com o que está escrito. Você já achou? Deuteronômio, no capítulo 6, o verso 4. Está escrito assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Vamos ler de novo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Vamos orar então, irmão e irmã. Se você tem algum problema na sua vida, doença, enfermidade, que você já foi no médico e aquilo ali não passou, e você crê que o Senhor Jesus é curador, a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele curou lá no passado, se Ele fez maravilha lá no passado, Ele continuará fazendo hoje, porque Ele é o mesmo e não muda. No livro de Malaquias capítulo 3, versículo 6, Ele tornou a repetir assim: eu sou o Senhor e não mudo. Se Ele não mudou a sua maneira de agir, se Ele curou no passado, se você já leu na Bíblia, alguém falou com você, Jesus veio aqui e curou tantas pessoas, aí você vai e ouve assim Hebreus 13, 8 dizer: Jesus Cristo é o mesmo. Uai, se Ele curou lá, Ele cura hoje. Basta você crer, tá vendo? Se você crer, tudo é possível aquele que crê, diz a Sagrada Escritura. Eu creio nisso. Você crê? Então vamos orar assim. Senhor Deus, Pai poderoso, Senhor, nós estamos aqui firmados nas suas promessas, na sua palavra bendita, Pai, e nós cremos que tudo que o Senhor fez lá, o Senhor continuará fazendo hoje. Diz a Bíblia que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Se isso é verdade, como nós cremos e a Bíblia afirma, e eu creio, a enfermidade sairá das pessoas, os problemas sairá, a incredulidade ao ouvir a palavra sairá das pessoas, e as pessoas crerão na sua promessa, na sua palavra. E nós estamos aqui pedindo ao Senhor que venha confirmar essas promessas conosco, Pai, e ajudar cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, para que eles saiam abençoados ao término desse programa, e vai continuar sendo abençoado o resto da vida. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, ouvintes, nós vamos então frisar nosso pensamento nesta escritura maravilhosa, onde nós lemos em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, que disse, vamos ler junto outra vez para você não esquecer. Jesus Cristo, a Bíblia diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu quero aqui, irmão, através das Escrituras, nós vamos andar dentro da Bíblia, para nós ver essas referências que fala em um único Senhor. Nós não cremos em dois senhores, nós não cremos em três senhores. Na programação passada, eu falei que eu dei um início e que eu ia continuar o assunto para que fosse mais esclarecido, porque o assunto é longo. Nós nesse assunto de um único Deus, nós temos assunto para falar aqui meses, anos até, mostrando que há um só Deus dentro da Bíblia. Não há dois deuses, não há três deuses. O povo crê em vários e nós só cremos em um, porque a Bíblia não nos mostra dois, a Bíblia não nos mostra três deuses, ela mostra um Senhor só. Eu quero ler mais escritura que a Bíblia afirma esses assuntos tão tremendo, tão maravilhoso, para nós então não ter dúvida sobre ter mais de um Deus ou não, né? E se você é crente, crê na Bíblia, não é porque você está numa religião, é porque você crê ou não crê. Se você crê, você é crente, né? A Bíblia chega a dar uma expressão tão forte que ela fala assim: tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios crêem, né? Mas tem muita gente que crê até diferente do que a Bíblia diz. O diabo sabe que na Bíblia está escrito que há um só Deus, que não há dois, não há três. E se há só um Deus, nós então temos que ficar com aquele que a Bíblia fez a afirmação que só há um Deus, né? Eu quero ler aqui também no livro de Reis, né? 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 39. Eu quero confirmar essa escritura aqui, lendo com os irmãos,
a respeito desse um só Deus. Depois nós vamos para o Novo Testamento também. Olha só, o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não há dois Senhor, só o Senhor é Deus. Esse é o povo do Antigo Testamento que cria assim. Lá eles tinham um Deus, e o seu Deus era o único Senhor para eles. Aquele Deus do Velho Testamento, ele também é o mesmo Deus que nós acabamos de citar agora mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Olha, esse Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando nós lemos uma escritura assim, a gente pode até que entre em contradição com algumas pessoas que não crê assim. Eles creem que há outros deuses, há outra forma de falar que existe uma trindade, um três Deus, mas isso não está na Bíblia. Se nós for pessoas bíblicas, nós vamos ficar firmado, baseado, alicerçado nas Escrituras Sagradas. Não tem nenhum outro livro que nós podemos fazer uma afirmação e dizer: não, aqui nesse livro do fulano aqui, diz que tem um segundo Deus. Mas vem cá, e a Bíblia Sagrada, que é o único livro sagrado? Lá não diz que há um Deus diferente, lá diz que só há um Deus. E se esse Deus é um só, nós temos que examinar as Escrituras para ver qual que está em contradição, qual é o pensamento que está contrário à palavra de Deus. Eu quero ficar com o que Deus disse, quero ficar no assim está escrito. Está vendo? O assim está escrito me dá o direito de salvação, porque está escrito na Bíblia. Se eu acrescentar um tio ou diminuir uma vírgula sequer, ele vai me pôr para fora lá naquele dia. Ele não vai deixar nem eu entrar. Está vendo? Então o que eu tenho que fazer? Obedecer a palavra. No livro de São Mateus capítulo 4 também está escrito: viverá o homem de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não da boca do teólogo, do formado, cheio de teologia. Não, é da boca do Todo-Poderoso, do Criador do homem, do Salvador do homem, Salvador da mulher, Salvador do rapaz, Salvador da moça. É desse que nós temos que obedecer a sua palavra. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? É isso correto ou não é correto? Se eu estiver falando o que está dentro da Bíblia, temos que aceitar, é a palavra. Eu quero ler mais escritura para dar para nós um firmamento bem firme, para nós então estar certo de Deus. Amém? Eu quero ler com os irmãos ouvintes também no livro de Isaías, no capítulo 45. Olha só que maravilha esses capítulos, irmão. Fala abertamente, né? Toca no assunto, esclarece Deus, né? Por enquanto nós estamos no Velho Testamento, falando desse Deus do Velho Testamento. Agora, quando nós chegar no Novo, nós não vamos encontrar um Deus diferente, não. Esse Deus do Velho Testamento não fica velho, não, porque ele é eterno. Esse Deus do Velho Testamento, ele não é um caduco, que ficou caduco, precisou ter um outro Deus diferente. Não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja só que maravilha, que coisa tremenda nós temos um Deus desse, um Deus eterno. Ele é meu Deus, ele é o seu Deus. Está vendo? Ele mudou de estágio, ele mudou de posição, ele tomou outro corpo, né? Outra forma, vamos ser mais claros, outras formas. Ele é de multiforma, mas ele não é Deus diferente, não se reparte. Agora é o segundo, é o terceiro, é o quarto, o quinto Deus. Não, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, como eu citei, Malaquias 3:6. Eu sou o Senhor e não mudo. Vamos aqui então, Isaías 45, versículo 5. Olha só que coisa tremenda. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus.
eu te cingi, e ainda que tu me não conheça, para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha só para você ver, meu. Senhor. O que significa a palavra Senhor? A palavra Senhor significa soberania. É aquele que está sobre todas as coisas. Por isso nós estamos lendo aqui a Escritura que diz que só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Só Ele é o Senhor. Ele é o Senhor Deus de Israel. Ó Israel, eu sou o Senhor vosso Deus. Ele é o Senhor de Israel. Ele é o nosso Senhor também no Novo Testamento. Ele é o Todo-Poderoso, e fora dele não há outro Deus. Veja bem que nós vamos lendo a Escritura, e cada Escritura que nós vamos lendo vai fazendo esse esclarecimento desse Deus para nós. Eu quero ler também Isaías capítulo 7. Olha só para você ver que Isaías capítulo 7, a partir do verso 14, nós vamos ler uma escritura muito lida nas organizações, no povo que lê Bíblia, e nós então vamos também ler essa escritura. Isaías capítulo 7, versículo 14. Veja bem. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Veja só, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Que sinal é esse que nosso Senhor vai dar? Está escrito assim: portanto, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Está aqui na minha Bíblia. Na minha Bíblia aqui está escrito na frente, que traduzido é Deus conosco. Então aquele menino que nasceu de uma virgem, seu nome seria Emanuel. Hermano, nosso irmão, El é Deus, hermano é nosso co-irmão. Então ele nasceu como um de nós. Está vendo? Nascimento de uma virgem. Só não teve contato com um homem carnal. Quem colocou Jesus lá no ventre de Maria foi Deus. Está vendo? Por isso a Bíblia fala, filho de Deus. Ele foi Deus que colocou lá no ventre de Maria. Então, Deus se fazendo homem. Irmão. O nosso irmão é o Deus. Deus então veio em carne. Está vendo? Quando ele veio em carne, agora aquele Deus passou então a ser visto. Mas vamos aqui mais um pouquinho do versículo do capítulo 7, versículo 14, agora vamos ler o 15. Manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Amém? Está vendo? Então o que aconteceu? Esse Deus não tinha corpo. Agora ele se fez carne. Como eu li na programação passada, no capítulo 1 de São João, no versículo 1, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O mesmo que era só palavra, agora se fez carne e habitou entre nós. Não era outro Deus, é o mesmo que se fez carne e habitou entre nós. Veja bem, meu irmão, minha irmã, nós temos muitas interpretações errôneas que dizem que há 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não tem essa expressão na Bíblia de 3 deuses, ou uma trindade. Nós só vamos encontrar, como eu já li várias escrituras aqui, eu li Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, eu li Isaías 45, versículo 5, e verso 6, eu li Reis 18, verso 39, dizendo que só há um Senhor, tá vendo? Só há um Deus, tá vendo? Então se há um só Deus,
eu não encontrei em lugar nenhum que diz respeito que existe uma trindade. Não, essa trindade já é uma situação à parte da Bíblia. Não está enquadrado nos manuais de Deus. Está vendo? Como eu disse, está escrito é de um jeito. Eu tenho que crer no que está escrito. Eu desafio, quando antes eu estava com a programação aqui na emissora, eu fiz um desafio a todas as pessoas, dizendo que se alguém soubesse um verso da Bíblia que fizesse a afirmação que tinha uma trindade, né? A palavra trindade, vamos ser mais claros, se a palavra trindade, que ele tanto fala nela, se ele encontrasse ela e mandasse para mim, ou trazesse na emissora e mostrasse para mim onde é que está a palavra trindade, mostrando que existe 3 deuses na Bíblia, eu daria ele um prêmio. Eu daria um prêmio para ele. Mas fiquei aqui tanto tempo e nunca apareceu ninguém para mim falar assim: ô meu irmão, eu encontrei a palavra aqui que chama Jesus de segunda pessoa, que chama o Espírito Santo de terceira pessoa. Nós prega tanto isso, nós faz tanto povo crer nisso. Aí eu vim cá trazer para o senhor, que tem uma referência. Mas você acredita que nunca trouxeram? É porque não existe, irmão. Agora, você não tem que crer naquilo que não existe na palavra de Deus. O que vai te salvar é o que está escrito, é a palavra. Jesus disse: se minhas palavras estiverem em vós, pede o que quiser que eu vou te dar. Agora não vem com mentira não, que Jesus não gosta de mentira. Está vendo? Nós temos que crer no que está na palavra de Deus. Crê você assim? Aceita você crer no que Deus disse? Ah não, mas a minha religião já disse para mim há muito tempo atrás que existe 3 deuses. Mas tudo bem, vamos falar com a sua religião para mostrar para você onde é que está escrito, né? Eu vou ler outra escritura no livro de Isaías 9, versículo 6, para ficar mais claro sobre o nascimento de Jesus Cristo. Veja bem, Isaías 9, versículo 6, está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Vem cá, esse menino que nasceu, irmão, irmã, a Bíblia está dizendo que ele é o Pai da eternidade. A Bíblia está dizendo que seu nome será Deus Forte. Mas vem cá, aqui então tem alguma coisa errada? Nós não lemos agora mesmo Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, dizendo que só existe um Deus, só existe um Senhor, só o Senhor é Deus. Agora o menino que nasceu, a Bíblia diz que ele chama Deus Forte, Pai da Eternidade. Veja bem, meu irmão, quanto tempo a gente ficou enganado com doutrinas, levando nós para o caminho errado. Doutrina que te leva você a crer em mais de um Deus. Eu tenho citado aqui e aprendi que idolatria, uma pessoa idólatra, é uma pessoa que tem uma fé em mais de um ponto de adoração. Se você tem 2 pontos de adoração, você é um idólatra. Por isso a Bíblia sempre vai chamar você para crer num só Deus. Porque o que significa a palavra Deus? É aquele que é adorado. A palavra Deus significa aquele que é adorado. Lá no Velho Testamento eles pegavam um pedaço de madeira, cortavam um pedaço, ia fazer almoço, janta, né? E o outro pedaço ele tirava e fazia um Deus para eles adorar. Aí adorava aquele pedaço de madeira ali, ó. Por quê? O que é Deus? Alguma coisa que adora. E todo ser na terra tem um desejo de adorar. Muitas das vezes a pessoa não importa o que ele está adorando. Ele adora madeira, ele adora tijolo, ele adora barro, ele adora uma pelota de barro, ele adora qualquer coisa, adora homem. Tem muitos ídolos,
Ah, meu ídolo é o fulano de tal, é o jogador de futebol, meu ídolo. Ah, então é o que você adora. Eu adoro fulano, eu adoro ciclano. Deveria adorar só a Deus, mas teria que saber quem é esse Deus. Senão você pode estar adorando a Deus de uma maneira errada. Jesus, no livro de São João, no capítulo 4, verso 23, ele diz assim, que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Se você é um verdadeiro adorador, você tem que adorar a Deus perfeito, adorar a Deus da maneira que Ele mandou você adorar. Você não pode adorar de qualquer maneira. Ele exige que você o adore perfeitamente, conforme a sua palavra. Por isso nós temos Bíblia, por isso nós temos a Escritura, para nós examinar as Escrituras e encontrar a maneira correta. São João 5,39, Jesus diz assim: examinai, pois, as Escrituras, porque vós cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se você não examina as Escrituras, você vai ficar ouvindo o que os outros falam, e muitas das vezes a pessoa te fala errado. Por isso que eu gosto, nos meus programas, ler a Bíblia com a pessoa, que aí ele fala assim: não, mas isso é o que está na Bíblia. Ah, eu aprendi errado. Vem cá, aprendeu errado? Não pode. No livro de Provérbios, capítulo 3, a Bíblia diz assim: não te estribe no teu próprio entendimento, confia no Senhor. No livro de São Lucas 22, verso 29, diz assim: vós errai-vos, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Conheça Deus através da sua palavra. Vamos examinar as Escrituras, vamos conhecer a palavra, para nós não ir na cabeça do tomador de dinheiro, porque ele está mais interessado em tomar o que você tem do que mostrar para você a verdade, porque não há verdade nele, disse Jesus. São mentirosos. Mas Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que conheçam a verdade e anda por ela. Jesus disse: as minhas ovelhas me ouvem e me seguem, porque eles são da verdade. Os que não são da verdade, vira a cara, que nada. Minha religião diz que não é assim. Mas a sua religião não vai te colocar para dentro. O que vai te colocar para dentro é o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Esse Deus está tendo cuidado com o povo. Por quê? Nesses últimos dias, Deus sabia que o mundo estaria nessa condição. Jesus falou em várias partes, São Mateus 24, por exemplo, Jesus falou várias vezes sobre os falsos que viriam, e enganaria muitos. Se possível fosse, enganaria até os escolhidos de Deus. Graças a Deus que Ele falou, se possível fosse. Porque sabe por que é impossível enganar um filho de Deus? Ele pode ficar enganado um bom tempo, mas Deus, por sua misericórdia, um dia vai atravessar na frente dele com uma mensagem e mostrar para ele: abre seus olhos, meu irmão, abre seus olhos, minha irmã, para você não ficar aí na mentira o resto da vida e ser condenado no fim. Porque se Deus te dá a oportunidade de você ver e você não quer ver, você então não quer ver o que é certo ou errado. Então, se Deus abre seus olhos, enxerga, veja a palavra, conheça Deus através das Escrituras, examine a sua Bíblia, para você então ser esclarecido daquilo que Deus quer de nós. E sem conhecimento, a Bíblia diz que o povo será condenado. No livro de Isaías, capítulo 6, a Bíblia diz assim: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E se você não tem um conhecimento, você é um alvo fácil para ser enganado. Mas deixa o diabo pegar um povo que tem conhecimento da verdade. Ele não engana, porque ele sabe o que é certo, o que é errado. Ele não vai pelo engano, da mentirada. E é o que mais nós temos aí.
Foi contado há poucos dias agora, foi feito um levantamento e descobriram que tinha 4.900 denominações no mundo diferente, uma da outra, cada uma com uma ideia. Tá vendo? Olha só, um crê de um jeito, forma uma igrejinha, o outro vai ali e forma outra igreja com outra ideia, o outro forma outra igreja ali, outra ali, e vai se mutuando aí, porque o negócio é comércio, um problema deles é dinheiro. Mas quando é um povo revelado, aí ele vai na Bíblia e fala assim: ó, aquilo ali está errado, aquilo ali está errado, aquele outro ali está errado. Por quê? Não está julgando, não está julgando, não. É porque existe um ponto de referência chamado Bíblia Sagrada. E se eu tenho uma Bíblia, eu tenho a verdade. Não sou juiz de ninguém, não. Eu sou o que tem a verdade. Se você tem a verdade, diga ela para as pessoas sem medo de errar, porque você está baseado na palavra de Deus. E por crer de uma maneira errada, irmão, a pessoa age errado, adora errado, batiza errado, toma ceia errada, crê em Deus da maneira errada, é idólatra. Ele tem que voltar para o assim está escrito. Prova disso, nós estamos com a Bíblia aqui, ó. Nós estamos com a Bíblia, nós estamos lendo Bíblia, e vamos continuar lendo Bíblia, até nós ver aqui que o povo precisa cada vez mais conhecer ao Senhor Jesus. Nós lemos várias escrituras no Velho Testamento, agora nós vamos ler umas escrituras no Novo Testamento, tá vendo? O Novo Testamento foi feito para nós ler, então nós vamos ler, né? Como eu li na programação passada, e eu quero ler hoje de novo, no livro de São João, no capítulo 1. Vou ler a mesma escritura que eu li na programação passada. São João capítulo 1, versículo, olha só que maravilha, capítulo 1, versículo 10. Veja bem para você ver, meu irmão, minha irmã, que aqui não é uma enganação. Eu vou mostrar aqui porque esse programa está sendo mostrado também via o YouTube, né? Várias pessoas em várias partes do mundo também podem estar assistindo conosco aqui, e eu quero frisar isso bem frisado, porque graças a Deus o Evangelho está chegando até onde tem que chegar, até o coração do eleito, do predestinado para a salvação. Jesus Cristo disse: os meus não será enganado. Tá vendo? Se você é um eleito do Senhor Jesus, tem uma promessa. Tem uma promessa de Deus para você, de você não ser enganado. Você só fica enganado se você rejeitar a palavra de Deus. Tá vendo? Mas que a palavra vai chegar até você, chegou. Que maravilha. Como chegou para mim, né? Veja bem, aqui São João capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Falta de conhecimento. Mataram ele por não saber quem ele era. As atitudes da pessoa levam à morte. Tá vendo? E ele vem exatamente para te livrar da morte. A Bíblia Sagrada esclarecida para a pessoa é vida eterna. É abrir o leque assim, mostrar, ó, Deus tem muito mais para mostrar para você do que essa religião que não te mostrou a verdade e matou Jesus naqueles dias por falta de conhecimento. Tá vendo? Isso é o Novo Testamento. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Se nós voltar lá no primeiro livro de Gênesis, lá no capítulo de Gênesis, versículo 1, nós vamos saber quem foi que fez o mundo. Porque tem gente que fala assim: mas quem foi que fez o mundo? A Bíblia diz que ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Mas quem foi que fez o mundo? No princípio aqui da Bíblia está escrito assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então foi Deus que fez o mundo. Olha como é que a Bíblia encaixa, irmão. Se eu estivesse chamando Jesus de segunda pessoa da Trindade, eu ia ficar todo embolado aqui agora. Onde é que eu ia buscar uma referência para falar assim, não, foi o segundo que fez isso e aquilo, ou não foi ele, né? Então, a Bíblia ia ser cheia de coisas que nós ia ficar totalmente
perdido, como o mundo está perdido. Por isso tem esse tantão de religião, que eles estão ceguinhos, eles não sabem por onde vai. Você pergunta um teólogo desse formado assim, ó, como é que chama seu Deus? Ele vai ficar, meu filho, eu acho que Deus chama Jeová. Não vou entrar nesse assunto, porque esse assunto é complexo. Não entra não, não mexe com isso não, porque nós não sabemos explicar isso não. A Trindade é difícil de explicar. Ela é difícil mesmo, porque na Bíblia você não encontra base, né? Mas se você falar que só existe um Deus, você encontra base na Bíblia. Você encontra onde é que mostra que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você encontra dizendo que Ele estava no mundo, o mundo foi feito por Ele e o mundo não conheceu. Você encontra Ele dizendo no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, dizendo, eu sou o primeiro e o último, que não há outro além de mim. A mesma expressão que Deus usou no Velho Testamento, quando nós lemos, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único. Tá vendo? Aí você vai encontrar Jesus dizendo assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí você encontra. Mas se você falar assim, Jesus é o segundo Deus, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Aí você pergunta para ele assim, mas como é que chama seu Deus? Sabe que eu não sei, eu estudei tantos anos, mas isso aí eu não consegui ver não. É porque Deus escondeu dele, revelou para aqueles que são salvos, porque o que não é salvo tem que permanecer enganado, porque Jesus disse, se possível fosse, enganaria os escolhidos. Isso significa que os que não são escolhidos serão enganados. O livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que todos quantos seu nome não estão escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, serão enganados. Então não é para ele ser esclarecido. E nem tanto Jesus disse, se possível fosse, enganaria os meus escolhidos. Então os escolhidos de Deus têm um privilégio. Fiquei enganado 30 anos, mas um dia Deus mandou um programa de rádio lá e eu fui ouvir aquele programa. Paz, a partir daquele dia Deus me mostrou que só existe um Deus, que Jesus é Pai, Jesus é Filho, Jesus é o Espírito Santo. Não é três, é um Deus. Ele tem manifestações diferentes. Ele é Pai porque Ele criou todas as coisas. Ele é Filho que se fez carne e habitou entre nós. Ele é Espírito Santo porque Ele é santo e é Espírito, e Ele veio morar na sua igreja. Ele está aqui agora mesmo e eu não estou vendo Ele com os meus olhos carnais. Ele é Espírito e Ele é santo. Ele é Espírito Santo, mas Ele tem nome. Como é que Ele chama? Senhor Jesus Cristo. É uma blasfêmia chamar o Espírito Santo de terceira pessoa da Trindade. É uma blasfêmia, porque não tem base na Bíblia. Não tem escritura nenhuma que faz afirmação dizendo que Jesus é a segunda pessoa, que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Nas programações seguintes a gente vai mostrar quem é o Pai de Jesus na Bíblia, bem abertamente. Mostrar que Maria concebeu não foi da terceira pessoa. A Bíblia fala que Maria concebeu foi do Espírito Santo. Se é o Espírito Santo, Deus é Espírito Santo. Não tem dois Espíritos Santos, só há um Espírito Santo. E Ele é Jesus, Ele é Deus, Ele é o Pai. Não é três. Irmão, nós temos muito que aprender. Nós temos muita escritura para ler. Nós temos muita Bíblia. E a Bíblia é que vai dar a nós segurança daquilo que cremos. E fora da Bíblia não existe salvação para ninguém. Meu irmão, minha irmã, se você faz uma afirmação contrária à palavra, você está acrescentando.
E a Bíblia diz que quando você acrescentar um tio na palavra de Deus, serão acrescentadas sobre você e eu, qualquer pessoa, as pragas que estão escritas no livro. E as pragas do livro é terrível. Não queira ser um piolho quando as pragas virem, porque será terrível para as pessoas. Mas nós estamos aqui com as escrituras exatamente para fazer isso. Mostrar para as pessoas a verdade. Conhecereis a verdade vos liberta. Liberta de quê? De doutrinas pervertidas, ensinamentos de Satanás, obra satânica que vem para te atormentar, para você lutar, e no final você ser condenado porque você creu errado. Esteja certo de Deus. Sejamos todos nós certos de Deus, através desse bendito livro chamado Bíblia. E você, meu irmão e minha irmã, nós estamos tendo o privilégio de estar diante de uma mensagem que Deus enviou nesses últimos dias, com o propósito de resgatar o povo de Deus das trevas, desse mundo religioso, enganoso, pervertido, cheio de doutrinas de demônio, ensinamentos do diabo. Eles não gostam que fala, mas a Bíblia manda falar, e eu falo porque eu tenho a palavra. E Deus, que é o nosso Deus, sustenta a sua palavra. Estou com o aval dele. Ele disse: diga a verdade, fale a verdade, custará a vida, mas não tem problema, eu te dou outra. Você tem vida eterna. Quantas vezes já fui ameaçado? Todos os pregadores da verdade é ameaçado, porque eles gostam de um evangelho de tapinha nas costas, um evangelho que aceita tudo, um evangelho que fala só para programar mais uma igreja, ter mais um grupinho. O evangelho do Senhor Jesus não é isso. O evangelho do Senhor Jesus é para trazer as pessoas a um verdadeiro conhecimento, a uma vida verdadeira, não mentirosa. Apenas ter um rótulo na testa de pertencer à religião fulano de tal. A religião verdadeira tem que ser o Senhor Jesus. As pessoas perguntam para mim, para a gente assim: qual é a sua religião? Ah, tem religião? Não, tem um Deus chamado Senhor Jesus. Te serve? Te ajuda? Não, você tem que pertencer a um credo, você tem que pertencer a uma placa de igreja. Não, infelizmente eu não carrego placa na testa, não. Eu carrego o evangelho do Senhor Jesus e falo do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se não te agradar, nós dois temos que andar em caminhos diferentes. Mas se você é um cristão, você vai sentir prazer em ter encontrado mais um. Com todas as minhas fraquezas, com todos os meus erros, mas eu não sou incrédulo. Porque a Bíblia diz que o incrédulo não entrará no reino de Deus. O incrédulo não crê na Bíblia da maneira correta. Ele quer uma religião para ele, como eles fizeram nos dias de Jesus. Veio a verdade e eles crucificaram ela, porque a maneira que Jesus falava não servia para eles. O evangelho de Paulo não servia, o evangelho de Pedro não serviu para eles, porque era um evangelho puro, genuíno. Por isso esse programa tem um nome assim, ó: De Volta à Palavra Original. E se você voltar aos princípios original da Escritura, você vai ter problema. Você vai ter problema, como eles tiveram lá. Examine a vida de cada homem daquele lá para você ver se eles andavam em mar de rosa, se eles tinham uma roda de amigos, bebendo, comendo, fazendo as bagunças junto com eles. Não, onde um daqueles chegava, eles não eram muito bem aceitos,
que não era da nossa religião, não combina com as nossas ideias. Tem uma crença chamada crença em Jesus, e crer em Jesus para muitos tem que ser da maneira dele. Crer no Jesus que é a segunda pessoa, crer no Espírito Santo que é a terceira, mas crer no Espírito Santo que é o único Deus, isso aí dá problema. Mas vão criar problema? Como disse Acabe para Elias, lá no livro de Reis, no capítulo 18, a Bíblia fala que Acabe, quando encontrou com Elias, fez uma pergunta para Elias. Falou assim com Elias: és tu perturbador de Israel? Eu não perturbo o povo, muito pelo contrário, eu esclareço o povo a verdade. Mas para Acabe, que era um coração de galinha, era um pervertido, era um que não cria em Deus corretamente, que aceitou uma mulher pervertida na sua vida, e que não cria no Deus verdadeiro, que passou a crer em Baal, o Deus da idolatria. Para Acabe, Elias era um perturbador em Israel. Como hoje, a mensagem verdadeira de hoje perturba os Acabe do século 21. Mas Elias não se sentiu intimidado com a expressão forte de Acabe, não. Veja o fim de Acabe e vê até onde Elias foi, arrebatado ao céu. E se você quer ter também um final feliz, como Elias teve, fique com a verdade, fique com a palavra original, fica com o que está escrito, porque senão o fim será igual ao de Acabe. Ele diz a Isabel, a Isabel do século 20, porque mulher na igreja aponta, aliás, uma mulher na Bíblia aponta para uma igreja, a igreja pervertida de hoje, a Isabel do século 21, está aí casada com Acabe, que é o Estado. Mas Deus tem enviado uma mensagem. A gente, no decorrer aqui, a gente vai mostrar. Cadê o Elias do século 20? Cadê o mensageiro desse século? Cadê o homem que Deus promete na Bíblia para enviar nesses últimos dias, para tirar o povo de Deus das garras da Jezabel do século 20? Vamos ouvir nessa mensagem que vocês vão aprender. Vocês vão saber por que essa mensagem é tão assim. Por que ela esclarece tanto? Tem uma promessa na Bíblia. No livro de Atos 3, versículo 21, está escrito: o céu conterá Jesus lá até o tempo da restauração de tudo. Teria que restaurar? Teria. A palavra teria que voltar outra vez? Teria. Porque senão os filhos de Deus iam ficar tudo no engano. Mas aonde mais te fala em restauração na Bíblia? Ué, boa pergunta. Eles perguntaram para Jesus. Os discípulos perguntaram para Jesus. São Mateus, capítulo 17, versículo 10 e 11. Jesus parou com seus discípulos e foi interrogado. Mas vem cá, Jesus, tem umas escrituras lá no Velho Testamento que fala que antes do Senhor vir tem que haver uma restauração. Jesus falou assim: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Vai, vem cá, então vai ter um outro Elias de novo? Vai aparecer aquele homenzinho de novo para perturbar Acabe? O Acabe do século 20 tem promessa para ele ser perturbado? Sim, senhor. Sim, senhora. E a mensagem dele, presta atenção nessa mensagem. Não é minha, não. Tem um profeta aí que veio para trazer uma mensagem. O Elias tem vindo para trazer esclarecimento para nós, que o Acabe tem tampado a mente da Mas você, meu irmão, minha irmã,
é aquela ovelha que Jesus Cristo prometeu que ela não ficaria enganada. Irmãos ouvintes, o tempo está chegando no fim, a hora passa tão rápido. Queria ter mais umas 3 horas aqui para a gente falar mais um pouco, mas o tempo não nos permite. Eu quero dar por encerrada essa parte da mensagem e nós vamos então o nosso aviso final aqui. Eu gostaria de deixar nosso número de telefone para contato. Eu vou encerrar a live aqui, gente, porque vai ter que encerrar, viu? Para você Hoje, sabe, gente? Então, uma boa tarde para vocês. Eu estou com meu irmão Adilson aqui fazendo a rádio, né? Eu estou na rádio. Deixar também o endereço onde você pode ouvir. E aí hoje à noite, se Deus quiser, nós vamos ter a leitura da palavra de Deus lá, né? Às 7 horas da igreja. Você ouvindo, vou deixar o telefone para você. Nós temos congregação em todas as cidades do mundo. Não é só de Belo Horizonte, no Brasil, Minas, não. Em todo o mundo nós temos congregação. Essa mensagem já chegou em 4 cantos da terra. E nós queremos aqui deixar o nosso número de contato para depois você ligar. Seu irmão, estou indo para Brasília, eu quero um endereço lá. Eu estou indo lá para a Alemanha, me dá um endereço de lá. A gente vai providenciar para o irmão, para a irmã. Né? Não, eu moro aqui em Ibirité, eu quero a congregação aqui em Ibirité. Eu vou dar para o irmão, para a irmã, e vocês vão ter a liberdade de assistir culto. Hoje mesmo é dia de culto, ali na rua, rodovia Renato de Azevedo, número 963, aqui no bairro Piratininga, em frente ali a Vila Ideal. Nós estamos ali toda quarta e sexta e domingo, às 19h30, né? Nós queremos ajudar as pessoas. Anota aí meu número de telefone, para depois que eu terminar aqui o programa, 5 horas, você vai poder entrar em contato conosco, falar com a gente, dizer o que você achou do programa, dá um alô para nós, manda uma mensagem. O número que eu vou dar é o Zap. Você pode estar mandando uma mensagem para nós, isso nos ajuda muito, amém? Anota aí o número do telefone, é o 997 72 0461. Você pode ligar, qualquer falar para o evangelista, a gente vai estar conversando. Se tiver alguma dúvida, a gente vai esclarecer com muito prazer, né? E nós queremos também orar pelas pessoas. Você pode ligar, mandar uma mensagem, fazer um pedido também. Tá mais não, pode mandar. Um pedido também de oração. Fala lá, não sei se falar para o seu problema de respeito à enfermidade, se é financeiro, qualquer problema que você tiver, nós vamos estar te ajudando. Estou aqui para te ajudar. Qualquer hora da madrugada, da noite, né? Eu tenho estado de madrugada e orado pelas pessoas. Então, nosso culto na rodovia Renato, sexta e domingo, às 19h30. O telefone, anote aí, é o 997 72 0461. Esse é o programa De Volta à Palavra Original, que vai estar indo ao ar de segunda a sexta-feira, de 16 às 17 horas, ou seja, 4 às 5 da tarde, né? E Deus vai te abençoar. Não leve dúvida para você, leva o esclarecimento da palavra
e Deus vai estar te ajudando. Vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai Celestial, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, eu coloco aqui todos os meus ouvintes debaixo dessa mão forte, a mão do Senhor Jesus Cristo. Que todos sejam abençoados e esclarecidos da palavra do Senhor Jesus. Deus te abençoe muita bênção na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Agora quando desbloquear, eu não sei. Eu vou abrir aqui, só se avisar que não abrir aqui, vai sair aqui, já vamos fazer. Só passar. Vai tirar? Não. Deixa você. Aí, esse aí. Está ouvindo a rádio que conta a história de muitos. Agora você vai me dar esse vídeo. E outra coisa, errar até o mundo, você não vê daquele jeito que nós dois já não. Calma, deixa eu falar. Então eu vou encerrar a live aqui. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Hoje à noite eu vou ter live com vocês lá.